Jesus é a própria sabedoria de Deus, porque o verbo era Jesus, né? O verbo se fez carne. Jesus é a própria sabedoria de Deus, se personificou. Então, pessoal, a palavra diz o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só as maravilhas de Deus, tá? Acredito que esse é um dos primeiros lugares que eu estou mostrando aqui na minha caminhada. Isso aqui é em Mato Grosso, é uma cidade chamada São José do Rio Claro, onde ocorre anualmente o Festival de Pesca Matrinchando o Brasil. Aí tem prêmio, tem muitos pescadores. Então, voltando ao assunto. A palavra diz que no princípio era o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entendeu? Então nós vemos aqui, nessa Bíblia de Jerusalém, ela tem no rodapé dela, ela tem um estudo bem embasado dentro da própria escritura, dentro do conhecimento judeu, a tradução ela vai explicando o que significava na cultura dos judeus, e aqui segundo o Provérbio, capítulo 8, o rodapé dessa Bíblia aqui, eles explicam que a sabedoria de Deus, como lá em Provérbio está falando, que as coisas foram feitas por meio dela, da sabedoria de Deus, que Deus fala ali em Provérbios 8 que a sabedoria convida a gente a conhecer ela e fala que Deus usou ela como arquiteto para criar o mundo, os fundamentos da terra. E aí eles embasados nisso aí, em Provérbios 8, e essa parte também que o apóstolo João escreve, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então eles esclarecem no rodapé dela, não só embasado nisso, mas em outras cartas do apóstolo Paulo, que Jesus é a própria sabedoria de Deus, porque o verbo era Jesus, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria sabedoria de Deus que se personificou entre os homens. O estudo dessa Bíblia, dessa tradução, o comentarista faz isso aí, não só ele, que foi várias pessoas que escreveram essa Bíblia de Jerusalém, né? Então, eu achei muito importante e faz total sentido, porque o apóstolo Paulo fala também que ele tem a plenitude de toda a sabedoria, ou seja, toda a sabedoria repousa nele, em Cristo, né? E Cristo também é a sabedoria de Deus para o mundo. Então, eu acho interessante essa linha de visão aí, né? Esse ponto de vista, porque a partir daí você começa a entender a criação, a sabedoria que há, o Salomão também falou para a gente observar e procurar a sabedoria na natureza, na criação. Jesus, quando ele fala também, olhai os pássaros, os lírios do campo, que não tece nem fia, né? E nem Salomão, em toda a grandeza do seu reino, se vestiu como eles. Então, quando Jesus fala sobre isso aí, ele não está falando apenas que para não andar ansioso por coisa alguma. Ele está falando também para nós entender que a sabedoria dele repousa também na natureza. Ele se manifesta de várias formas. Então, eu acho importantíssimo. Outro conceito que eu vou falar aqui agora, sobre a existência de Cristo e a sabedoria personificada, é que há um conceito judeu que fala assim, Deus, né, a luz suprema, criador de tudo, Deus é a luz suprema, que antes de tudo, eles falam que eles têm um conceito que ela se retraiu, ou seja, ela se diminuiu para criar todo esse plano aqui primeiro, né, para criar todos os planetas, os astros, os potestades, os anjos, tudo isso aí foi criado. Primeiro Deus teve que se retrair para que essas coisas pudessem acontecer e ele, como sabedoria também, se personificar entre os homens. Então tem esse conceito aí judaico que é muito mais profundo, eu não vou entrar em detalhe agora, até porque eu não estou apto para falar sobre isso aí, mas eu acho muito interessante. Belezinha? Curte aí esse vídeo aí, eu vim aqui para meditar na criação, né? Vim aqui para tirar um tempo para mim, para não estressar, né? E essa importância de você poder trabalhar para você mesmo, de fazer seu próprio tempo, né? Não ser escravo do serviço, do trabalho. E aí já aproveitei para fazer esse vídeo aqui, fazer essa filmagem, relaxar, estudar um pouco a palavra também, meditar. E é isso aí. Se inscreve no canal, vai ter mais e até a próxima.